Resolvi fazer uma simulação aqui no computador, começando do zero, para vocês entenderem a influência, né, das modulações das engrenagens, como é que elas vão surgindo no espectro de vibração. Então, como que eu fiz a montagem dessa simulação, tá? Então, um par de dentes, genérico, vamos dizer assim, eu teria aqui o pinhão e a coroa. Entrada, então, da rotação pelo pinhão, em torno de 1780 RPM. Dividido por 60, daria essa frequência aqui. Então, essa simulação, esse programa de computador aqui de simulação, ele tem, vamos dizer assim, essa linguagem matemática em que você escreve mais ou menos na forma como se estivesse, né, escrevendo para fazer a conta mesmo. Então é fácil de entender, vocês não precisam entender nada de programação, vocês vão seguindo aqui que eu vou falando. Então a rotação, chamei de FP, quer dizer, a rotação do P do pinhão, né, e o Z da coroa, de 29,67, se não me engano, ali que também ia apagar, Hz, que seria o 1780 dividido por 60. O que nós temos aqui? Eu vou supor uma determinada vibração. Então, a coroa, o pinhão, né, que eles vão trabalhar aqui com o pinhão, esse pinhão tem 21 dentes. Eu poder calcular lá depois a frequência de engrenamento. E eu vou considerar que está havendo um desgaste uniforme no pinhão e que estão gerando harmônicos da rotação do pinhão. Então, eu vou considerar 3 harmônicos, né, independentes e praticamente em fase. E vou adotar umas amplitudes para cada harmônico. Então, na rotação no 29,67, eu vou adotar uma amplitude de vibração em torno de 10 milímetros por segundo, no segundo harmônico 3 e no terceiro harmônico 2. Tá certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu escrevi uma expressão onde eu tenho os 3 harmônicos naquela fórmula x, né, seno de ômega t ou 2πft. Então temos aqui, ó, o primeiro harmônico, tá vendo aqui com o fp, o segundo harmônico com 2fp, o terceiro harmônico com 3ft. E vou variando o tempo para poder fazer o gráfico dessas 3 vibrações superpostas, né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E chamei então de VP. Esse VP então vai aparecer aqui no gráfico que está aqui. E esse tempo que está aqui, eu mandei variar o tempo de 0 até 0,5, com incrementos de 0,0001, ou seja, de 1/10 de milésimo do segundo. Tá certo? Então isso foi incrementando, tanto ele foi desenhando. Então, esse gráfico que está aqui seria o sinal no tempo que está chegando, vamos dizer assim, no acelerômetro. Aqui seria uma simulação de chegar no acelerômetro, só devido aos harmônicos da rotação do pinhão. Observe que não tenho mais um seno, porque se eu tivesse só um seno de ômega t, tivesse só o primeiro harmônico, eu teria um seno que seria uma curva, né, toda tranquila assim. Mas como eu tenho 3 harmônicos no sistema, eu tenho uma vibração periódica. Se eu pegar esse tempo que está aqui, daqui até aqui, e inverter, eu tenho exatamente a frequência mais baixa, que é a rotação do pinhão, que é 29,67. Mas os harmônicos que eles fizeram, eles alteraram o seno e deram essa forma para a nossa vibração, que ainda é uma forma simples, vamos dizer assim, uma forma simples de 3 harmônicos aí. Querendo formar quase que um dente de serra, vamos dizer assim, né? Aí o que eu faço? Usei aqui pronto o algoritmo para pegar o sinal no tempo, e com esse algoritmo, esse programa aplica. Então, tá aqui, ó, tá vendo aqui o FFT, faz aqui a transformada de Fourier desse sinal. Evidentemente eu uso aqui o número de linhas, né? Tá suficiente para fazer um gráfico bem definido. Então eu coloquei aqui, fiz o algoritmo para o FFT e pedi então para fazer qual é a vibração no espectro
somente devido à pinhão com 3 harmônicos, né? A gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Tá aí, né? Então eu tenho aqui uma vez frequência do pinhão, 2 vezes, 3 vezes, e aqui próximo de 30, né? Vamos arredondar aqui, 29,7 Hz. Então veja que o sinal no tempo deu aqui o espectro bem limpinho, porque eu estou considerando, por enquanto, a vibração somente vindo do pinhão, e com os seus 3 harmônicos. Agora nós vamos passar para a aula seguinte, onde eu vou incrementando em cada aula mais um sinal de vibração para tornar mais rico o espectro. Então vamos lá para frente agora. Continuando então agora a nossa aula de simulação. Agora o que nós vamos tratar? Vamos esquecer lá aquele sinal que nós vimos lá do pinhão e vamos considerar agora a vibração devido à frequência de engrenamento. E vou considerar nessa frequência de engrenamento o engrenamento e 4 harmônicos da frequência de engrenamento, certo? E cada harmônico com a sua amplitude. Então a primeira amplitude eu vou colocar que é uma vez a frequência de engrenamento, né? Então você veja aqui que eu vou considerar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu vou considerar a primeira amplitude na frequência de engrenamento 10 milímetros por segundo, no segundo harmônico 5, no terceiro harmônico 3, no quarto harmônico 2. E calculei a frequência de engrenamento aqui. Você veja que a gente escreve do jeito que faz a conta, né? Então a frequência de engrenamento, o que está escrito aí? O número, a rotação do pinhão, vezes o número de dentes do pinhão. Sabemos a rotação, 29,7, sabemos o número de dentes do pinhão. Ele fez a conta e determinou para a gente aqui qual é a frequência de engrenamento. Então a frequência de engrenamento é em torno de 623 Hz. Aí da mesma forma que eu fiz lá para a rotação do pinhão, eu montei aqui a equação agora, que é o x seno de ômega t ou x seno de 2πft, colocando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a frequência de engrenamento. Então aqui está a amplitude, aqui é o E1, né, que seria o 10, aqui o primeiro harmônico, o segundo harmônico com amplitude é 2, o terceiro harmônico com amplitude é 3 e o quarto harmônico com amplitude é 4. Tá vendo que está aqui, ó, 4, né? E aqui está 3 vezes, 2 vezes e uma vez. E fiz o tempo de novo e até, no caso aqui, 0,09 segundos. E pedi então para o programa, para o software, fazer o nosso gráfico da frequência de engrenamento. Observe agora, né, que eu tenho cada pontinho desse que está aqui, pessoal, cada pontinho que está aqui é um dente que está engrenando. Então, numa volta do pinhão, eu vou contar o número de dentes do pinhão, que se eu não me engano, era quanto aqui o pinhão? Acho que era 21, não, acho que era 21 dentes. Então, tá vendo? Agora está tudo perfeito, porque isso aqui é uma simulação. As amplitudes são todas iguais, tá vendo? As amplitudes todas são iguais, mas está mostrando assim, dente, 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 dente engrenando, que é o sinal no tempo, que também não é um sinal senoidal, porque no caso eu tenho a superposição de quatro sinos com frequências diferentes, então somando deu esse sinal que está aí, mas quem está mandando aí é a menor frequência, que é a frequência de engrenamento. Então nesse sinal, aqui ampliando, quando ele faz assim, ó, esse é porque um dente engrenou, outro dente engrenou, outro dente engrenou e assim por diante. E esse tempo que está aqui é o período do engrenamento. E o inverso do período do engrenamento me dá a frequência de engrenamento, que é uma frequência mais alta, que é essa frequência de 623 Hz. Aí eu coloquei o mesmo algoritmo para fazer o FFT. Só que agora vai ser o FFT dessa expressão do engrenamento. Ora, o que nós vamos encontrar? Né? Se tudo estiver correto, eu vou encontrar um espectro com 4 harmônicos do engrenamento. Ok? Então está aqui o algoritmo do programa Mathcad lá, né? Aqui então pedi para fazer o FFT desse sinal no tempo e vamos ver o que vai acontecer. Coloquei um número de linhas lá diferentes e vamos ver o que aconteceu. Tá aí, ó. Então nós temos o que? Uma vez a frequência de engrenamento, o segundo harmônico e o terceiro harmônico e o quarto harmônico.
em torno de quanto? Aqui, ó, de 600, né? Acho que seja 623 Hz. Você veja que aqui deu uma linha. Por que deu uma linha? Porque eu coloquei a resolução lá no cálculo do espectro lá, eu coloquei muitas linhas. Então, em vez de dar um pico assim, quando o pico é mais gordinho, assim, ó, igual deu outro, é porque eu tenho menos linha. Se eu tiver mais linhas, mais definição, que é o hertz por linha, né? O que eu tenho? Eu vou afinando isso aqui, ele vai tornando cada vez mais definido, né? Até chegar numa frequência que é como se fosse uma linha, porque a frequência é exatamente aquele valor determinístico. Mas aqui nós temos o quê? 4 harmônicos. Então, viram? A mesma coisa que eu fiz lá 3 harmônicos do pinhão, fizemos aqui para 4 harmônicos do engrenamento. Agora vamos introduzir outras vibrações no sistema. Depois, no final, a gente vai somar tudo. Tá joia? Eu dividi assim para não ficar muito embolado aí a aula.